Helena, que bom que vocês estão aqui. Bom, queridas. Então, para iniciar, estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a participação, com a presença de vocês, e explicando um pouquinho o que é o Dia Fora do Tempo, né, os maias, né, quem segue o Tzolk'in vai perceber que tem dois calendários, na verdade tem muitos calendários, né? Os maias tinham muitos calendários, mas os dois calendários que nós mais utilizamos, o sincronário, são o Tzolk'in, que é o calendário humano, que ele serve para autoconhecimento e relacionamentos. Tranquilo, Ana? Tudo bem, então tá, pode continuar aqui com a gente, então. Tô tranquila. Bom, então, os maias tinham, os calendários deles, né, tinham os mais, que a gente mais utiliza, que são o Tzolk'in, que é o calendário humano, serve para relacionamentos e autoconhecimento, principalmente. Aí os maias chamavam de calendário humano, né? E tem o calendário das 13 luas de 28 dias. Então, hoje é o dia, quando a gente faz 13 luas de 28 dias, né? Que seria assim, a gente tem os 12 meses no calendário gregoriano, mas na verdade não está muito sincronizado com a realidade, porque a gente tem 13 luas, mas tem 12 meses, né? Então, o calendário das 13 luas, ele tem mais coerência, de alguma forma. Bem-vindas, Diana, Su, gratidão pela presença. Então, esse calendário das 13 luas, que ele tem muito mais coerência, ele terminou ontem, no dia 24 de julho. Então, o calendário das 13 luas de 28 dias vai somar, né, no total, 364 dias. Por isso que tem o dia fora do tempo. E o dia que, para os maias, era um dia de celebração, onde eles olhavam para o passado, né, para esse anel, né, o anel solar, né, que está terminando, eles olhavam para esse calendário que estava terminando e, de alguma forma, tentavam dissolver, né, perdoar o passado, dissolver as memórias negativas, né, por falar de alguma forma, e olhar para qual que é a sabedoria que eles trouxeram para nós. E a partir daí começar amanhã um novo calendário, das 13 luas de 28 dias, né, um novo anel solar, com essa sabedoria, né, com essa oportunidade de levar essa sabedoria para o próximo anel. Então, nós aqui vamos fazer um trabalhinho, né, em relação a esse ciclo que está encerrando e ao ciclo que vai iniciar amanhã, tá? Então, eu vou aqui abrir um minutinho que eu vou abrir aqui, então, para iniciar o nosso encontro. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que eu expliquei, pode perguntar. Porque, às vezes, uma dúvida que surge, às vezes, é em relação ao Tzolk'in, né, a diferença do Tzolk'in e o calendário das 13 luas de 28 dias. O Tzolk'in tem 260 dias, ele encerrou o ciclo recentemente, então a gente passou por esse encerramento também do Tzolk'in, do ciclo do Tzolk'in. Estamos no início do novo ciclo do Tzolk'in. Estou aqui procurando a oração para compartilhar com vocês. Pronto, aqui. Só um minutinho, gente, que tá aqui o computador deu uma... Mas agora já tá indo. Tá indo aqui. Às vezes dá uma pequena travadinha, mas depois flui, né? A gente tem que lidar com a tecnosfera. Pronto.
Bom, então vamos iniciar esse encontro com a prece sete direções para ancorar essa egrégora, né, essa energia do sincronário Maia aqui no nosso encontro. Então o telefone pode ficar pequeno, mas bom. Então eu vou iniciar aqui, quem puder também está fazendo oração, vai ser muito bom estar acompanhando cada um. Não é possível fazer microfone aberto porque tem relay, né? Senão vai criar confusão, mas então vou ir lá. Prece às sete direções. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul, do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem os povos das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que acabemos com as guerras. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ahum Hunaku Eva Maia Emahu. Ahum Hunaku Eva Maia Emahu. Ahum Hunaku Eva Maia Emahu. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Bom, então, essa prece traz, né, esse ancoramento, e agora eu quero convidar vocês a curtir um pouquinho o que é a mente natural, né? Quando a gente fala, vamos acessar o tempo natural. Como que a gente pode acessar o tempo natural? Né? Porque a gente está vivendo nesse tempo linear, que é esse tempo onde a gente precisa esperar para as coisas acontecerem, né? E existe um outro tempo, que é o tempo natural, onde a gente pode fazer acontecer milagres, né? Onde a gente pode perceber como que tudo é quântico, né? Como que é essa realidade quântica na qual nós vivemos. Então, para acessar o tempo natural, nós precisamos vivenciar a nossa mente natural. Como que a gente vivencia a mente natural, né? Nesse mundo corrido que a gente vive, né? Com milhões de pensamentos por dia, e a gente tem, né, nossa, como que é a mente natural? Né? A mente natural é quando a gente encontra o espaço vazio entre um pensamento e outro. Nesse espaço vazio existe, né, essa conexão, esse portal com o tempo natural. E essa conexão, ela se faz através da sintonia do nosso ser divino, né? Nós temos um ser divino, nós temos essa centelha divina dentro de nós, e quando nós conseguimos conectar com esse ser, que é, né, o convite aqui é fazer essa conexão através do tempo natural, né, através da nossa mente natural, então aí a gente pode mudar a sintonia da nossa vida, a gente pode mudar a nossa frequência em questão de segundos. Então o convite que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, nesse momento aqui, na verdade, é o convite para celebrar o dia fora do tempo, né? Porque os maias, eles celebravam, né, através desse tempo natural, né, conectando com o tempo natural. Então o convite é para a gente acessar essa mente natural, conectar com a nossa divindade interior durante esse tempo, né? Durante esse dia fora do tempo, durante esse tempo que temos juntos aqui nesse encontro. Então, agora, já para começar assim, eu vou convidar vocês para fazer uma respiração conectada, bem rapidinho, né? A gente não vai fazer uma meditação longa, nem nada, vai ser algo rápido, para vocês sentirem como que é estar vibrando na mente natural, de uma forma assim, muito rápida. Então, a gente vai fazer 20 respirações conectadas, né? A respiração conectada, ela não tem intervalo entre a inspiração e a expiração.
Então, é uma respiração assim. Bem contínua. Ela pode ser chamada de respiração conectada ou circular. Então, a gente vai fechar os olhos e fazer 20 respirações conectadas e ficar de olhos fechados. Então, cada um vai fazendo o seu ritmo, né? O importante é estar numa posição bem confortável, relaxada, se é possível, a coluna ereta, né? Se for possível. Mas o importante é que vocês possam estar relaxados nesse momento, né? Fazer a respiração. Aí, depois da respiração, que são só 20, bem rapidinho, aí eu vou falar para vocês, vou falar algumas palavras para ajudar nessa conexão. Então, vou fazer aqui a minha respiração e vocês podem começar agora, cada um no seu ritmo, contando, né? Contando até 20. Depois de realizar as 20 respirações conectadas, vocês podem fazer uma respiração mais profunda, mas continuar de olhos fechados, num estado de relaxamento, focando a atenção na respiração. A respiração fica no ritmo normal, mas eu vou estar focando a minha atenção, vou estar colocando toda a minha atenção na respiração, no ato de respirar. Quando algum pensamento chega, eu identifico ele como pensamento, né? Eu acolho ele, identifico ele, mas eu solto, eu deixo ele ir. E eu volto, colocando minha atenção na respiração. Agora eu vou fazer uma respiração bem profunda. Mais uma. Mais uma. Começar a mexer um pouquinho os braços, as pernas, sentir o corpo, alinhar novamente os meus corpos e quando sentir que é o momento, abrir os olhos novamente. Bom, e agora eu vou pedir para quem tiver muita coragem, abrir o microfone e falar uma palavra sobre o que vocês sentiram nesse momento. Paz. Espaço. Paz. Conexão. Sincronicidade. Leveza. Calma. Tranquilidade. Oh, gratidão por compartilhar. A gente pode ver como, né, a gente pode acessar a mente natural, assim, tão rapidinho, né, em qualquer momento do dia, simplesmente através de uma respiração. Inclusive,
às vezes a gente pode acessar só de colocar o foco na respiração. Às vezes nem é necessário fazer uma prática de respiração, só de a gente poder focar a atenção da mente na respiração, a gente já pode acessar outros estados, né, de consciência. E às vezes a gente está num estado mais emocional, né, e a gente está precisando se acalmar, né, e às vezes é tão simples que a gente, né, a respiração a gente tem desde o nascimento, né, a gente já nasceu com a respiração, com essa ferramenta. E às vezes a gente vai buscar lá fora um monte, né, de alternativas, tudo, e a respiração está com a gente. E hoje é um dia espelho harmônico, né, espelho harmônico, nós estamos na onda encantada do mago, no Kim espelho harmônico. E o espelho, ele traz a paz mental, né? Só que normalmente nos dias espelhos, ou quem é espelho, né? Que aqui estou vendo aqui na camarinha, alguns espelhinhos, quem é espelho, sabe muito bem, né? Que tem o Kim espelho, são pessoas que normalmente pensam muito, né? Pensam demais, né? Tem às vezes até dificuldade, né? De alinhar o pensamento. Porque o espelho, ele traz o fluxo de pensamentos, né, às vezes em excesso, para a gente poder entender onde que está este lugar da paz mental, né? E só através das polaridades, né, conhecendo as polaridades que a gente vai conhecer o caminho do meio. Então, a gente precisa entender o que é, né, esse fluxo intenso de pensamentos em excesso, para a gente entender como que eu posso buscar o contrário, que é o vazio, né? A gente precisa entender o cheio para encontrar o vazio, para entre o vazio e o cheio, a gente encontrar esse equilíbrio. Então, o espelho, quando a gente coloca um espelho enfrentado com outro espelho, se não tiver nada no meio, nenhum objeto, né, a gente vai ver o reflexo infinito do vazio. E se tiver um objeto no meio, entre um espelho e outro, a gente vai ver infinitamente o reflexo do cheio, né? Então, o espelho, ele ensina muito para nós. Hoje, né, a gente tem muito que aprender com esse de espelho. Deixa eu começar a observar os nossos pensamentos, né? O que pensamos quando pensamos? O que eu penso durante o dia? Porque a gente fica no fluxo de pensamento sem domínio nenhum, sem controle nenhum, sem perceber, né? A gente percebe só alguns pensamentos, de todos os pensamentos que a gente tem no dia. Então, quando a gente começa a ter mais, a colocar mais atenção, né, nos pensamentos, no que eu estou pensando, a gente consegue ter mais domínio sobre nós mesmos, porque a gente consegue dominar nossas emoções, e aí a gente consegue até dominar nosso corpo físico de uma outra forma, né, em relação à saúde, por exemplo, através desse domínio dos pensamentos. Então, o domínio do pensamento é tudo, né? Então, se a gente fizer um balanço, né, de como que foi esse anel solar, né, que ele está encerrando, né, que está encerrando hoje. Se a gente fizer um balanço, né, desse ano e olhar para tudo que foi teoricamente, né, as experiências negativas e tudo que foi teoricamente experiências positivas, né? Eu queria pedir para vocês agora, assim, num segundinho, poder tentar trazer essa percepção, né? Eu sei que muitos de vocês não estão acompanhando o anel solar, né, do calendário maia, mas, enfim, se vocês pensarem assim, né, de julho, né, desde o 26 de julho do ano passado até hoje, né, o dia fora do tempo, 25 de julho, desse anel solar que está terminando aqui, vocês percebem, né? Vocês percebem que foi, né? Nessa balança, né? O que pesa mais? Experiências negativas, experiências positivas, né? Então, se vocês puderem, assim, né? Ter um flash, assim, né? Um flash, um site, né? Do como que foi. Então, se alguém consegue trazer para aqui, assim, né? O que pesou mais, né? O positivo ou o negativo? Se alguém se animar a falar aqui, pode compartilhar. Pode falar, eu passo a palavra, Rodrigo. Rodrigo levantou a mão. Bom, não sei se levantou a mão, você está conseguindo falar.
Você levantou a mão de propósito sem querer. Mas se alguém quiser trazer para aqui, se puder falar o que pesou mais para esse ano, né, das experiências positivas ou negativas. É bom que aqui eu encontro, né, gente? Porque normalmente eu faço lives e eu fico falando sozinha, mas aqui é bom ter vocês aqui também. Se alguém se animar aqui a compartilhar um pouquinho, assim. Vou falar. Entonces, estaba olhando o año y o que sentí fueron más as experiencias positivas, porque experiencias negativas muy ruins no tive, mas algumas coisas que foram negativas foram de muita aprendizagem para mim. Então, transformo em positivas. Assim que foi mais positivo que negativo. Graças. Arroso, gratidão por compartilhar. Muito bom, né? Fazer trazer também isso, né? Que tenho aprendizado junto. Flor da vida. Levanta a mão. Boa noite, é a Nani que está falando, tudo bem? Então, eu nesse momento, assim, hoje foi um dia bem reflexivo para mim, olhei para muitas coisas, mas, assim, procurei olhar mais para as coisas até negativas mesmo, como disse a irmã, e que nos traz um aprendizado. E, assim, nesse momento, assim, eu tô com um sentimento, assim, bem profundo de morte, assim, de uma morte do ego mesmo, uma dor, né, de desapegar de certos padrões, assim, mas esse ano eu acho que ele veio mostrar muito isso, assim, esse anel solar, assim, né, porque o mago trabalha essa questão da presença, né, acho que através da dor, assim, eu pude olhar para muitas ilusões, assim, que eu vivia, que eu vivo ainda, né, e que eu tô me desapegando, assim. Esse é meu partilhar. Arro, gratidão por compartilhar. Mais alguém quer trazer aqui? Muita espiritualidade, muitas ações intensificadas. Então, esse anel solar que a gente está terminando, o propósito dele foi o cachorro, né? A gente estava transitando o mago harmônico com o propósito do cachorro. E o cachorro, ele traz o amor incondicional. Então, a gente vivenciou o anel solar com o propósito de poder elevar a nossa frequência para esse lugar do amor, né? E quando eu falo de amor, não é aquele amor sentimental que a gente mais conhece, né, que também faz parte, mas normalmente o amor mais sentimental, ele é mais egoísta, porque eu amo o outro, mas eu tenho uma lista de condições para poder amar o outro. Então, ele não é aquele estado de amor, né, aquele estado que um estado que eu estou vibrando amor e que eu consigo sentir compaixão pelas outras pessoas, que eu consigo perdoar, né, independente de ter um relacionamento ou não com outra pessoa, né? Quando eu falo de perdoar, não tem a ver com aceitar, né? A gente precisa colocar limites claros, porque o amor começa dentro da gente. Então, o amor próprio faz com que a gente consiga acessar esse estado do amor, para a gente vibrar no amor e conseguir amar os outros incondicionalmente, né? Para isso é muito importante sempre colocar limites, e aí entra o autorrespeito. Então, esse foi um ano que a gente pode ter recebido muitos testes em relação a isso, nos relacionamentos, de como que eu me relaciono com os outros, de onde que de como que eu coloco os limites para as outras pessoas, né? Então, veio muitos aprendizados durante esse ano,
E agora a gente está aqui nesse espelho que para os maias era a sala de espelhos, né? A gente chama de espelho, mas para os maias antigos eles chamavam de sala de espelho. Então a gente está aqui numa sala de espelhos. É por isso que eu estou convidando muito vocês aqui também para participar, porque a gente está aqui olhando, né, o nosso próprio reflexo nos olhos de cada um de nós aqui. E a gente consegue, através da sala de espelhos da nossa vida, poder entender através das situações, das pessoas que chegam na nossa vida, que chegaram durante esse ano, né? Se a gente olhar todas as pessoas novas que a gente contatou durante esse anel solar, né? Tudo que chegou para nós durante esse período. E aí, a gente consegue entender, né? Pois é, né? Poucos querem o amor verdadeiro. É que assim, né? A gente precisa se amar muito para conseguir amar de verdade as outras pessoas. E amar de verdade, por quê? Né? Que você falou da desilusão também. Quando a gente está amando, mas também esperando, e poucos suportam perder todas as outras ilusões. Quando a gente ama o outro esperando algo em troca, esse não é verdadeiro amor. Então a gente vai se decepcionar com certeza, né? O amor não tem expectativas. Bom, aí então, Gisele, que levantou a mão. Você quer falar? Olá, boa noite, né? Meu nome é Gisele e assim, há pouco tempo que eu tenho contato com o sincronário, né, com o calendário maia, e tenho assim sentido muita sincronicidade, muitas coisas que eu venho observando desde o ano passado para cá. E quando você fala a respeito desse amor incondicional, né, do nosso apego, eu vivi duas situações que só agora mesmo é que eu estou entendendo, né, começando a trazer luz para essas duas situações que tem tudo a ver com o que você falou, com o nosso desapegar e com o nosso amor incondicional, né? E veja, uma situação foi material, foi a venda da casa dos meus pais, onde praticamente eu nasci, né? Eu tô com 56 anos, a casa tinha 52 anos, então foi mais difícil para mim desapegar do que para minha mãezinha, que tem 82, né? Ela foi linda, ela quem disse quero vender essa casa. E outra situação foi com meu filho, onde a gente teve um desentendimento e a partir desse desentendimento eu passei a vê-lo não mais como um filho, mas como um homem, um semelhante, um outro que também precisa do meu amor, mas que eu necessito amar incondicionalmente, para além dos defeitos, para além que ele tem as verdades dele, eu tenho as minhas, né? E foi preciso esse desentendimento. E tudo isso se deu do meio do ano passado para cá, né? E com o meu pouco conhecimento eu consegui fazer todo esse link na última semana. Então é isso, eu queria agradecer muito as suas postagens, suas lives, todo o seu conteúdo, tudo que você tem trazido, né? Você, sua equipe, tudo que tem trazido para o mundo, né? Tudo que você tem trazido em forma de amor mesmo e de conhecimento. Parabéns e muito obrigada. Gratidão, Gisele, gratidão por compartilhar um pouquinho aqui também, né, sobre o amor, né, e esse é um tema bem assim, que nos toca muito, porque todo mundo é filho, né, todos nós, alguns de nós não somos pais, né, no meu caso eu sou mãe, né, mas tem pessoas que são, ser pai ou mãe opcional, mas ser filha não, né, todo mundo é filho, então, todos nós passamos por situações, né, de pais e filhas, então gratidão. Sim. Para compartilhar um pouquinho. Só para fazer que isso se torne assim mais palpável, hoje eu recebi uma mensagem dele, e nós estamos sem nos ver há 4 meses, e hoje, no dia fora do tempo, eu recebi uma mensagem dele me dizendo: vamos tomar um café? Uau, no dia fora do tempo. Nossa, arro, que bênção. Então, porque o ano vai começar, então um novo momento vai iniciar também, né?
Gratidão. Então, estamos aqui renascendo juntos, estamos aqui renascendo mesmo, né? Então, é importante a gente olhar para esse momento como uma oportunidade. Sim. Então, queridos, quando eu falo assim, né, das experiências positivas ou negativas, a gente precisa, eu falo, né, negativo, positivo, porque é uma forma da gente entender. Quando a gente vai falar do negativo, é o que a gente está associando com o que a gente não queria que acontecesse com a gente, né? Então, são experiências indesejadas, são experiências que podem ter trazido sofrimento, né? O que a gente não queria para nossa realidade. Mas, né, quando a gente vai olhar para essas experiências, claro, né, que elas trouxeram muitos aprendizados. Então, se a gente olhar para as experiências positivas durante esse período, né, esse ciclo solar, e a gente olhar para as experiências positivas, né, olhar o que elas trouxeram, né, elas trouxeram alegria, elas trouxeram autoconfiança, né, tem muitas virtudes que as experiências positivas trazem para nós, mas tem as virtudes que a gente desenvolve, normalmente, só através dessas experiências que seriam negativas, né, que pode ser desenvolvidas também de forma positiva, mas normalmente, através dessas experiências que a gente chama de negativas, a gente tem uma super oportunidade de desenvolver essas virtudes. Então, se vocês toparem aqui, de abrir o microfone e falar só assim, uma palavrinha, né, para a gente poder também ter agilidade aqui nas interações, né, e não fica também muito longo. A alma não precisa de outra alma, né? Isso aí, porque quando a gente está em sintonia com o nosso ser divino, a gente não precisa de nada, a gente está sendo amor, né? E aí a gente se conecta com outros seres através desse amor, sem estar precisando, sem estar esperando, sem expectativas, né? Então, esse é o estado que a gente acessa através da mente natural, né? Porque a mente natural, ela está... transcende o ego, né? A gente não vai deixar o ego, a gente precisa do ego para estar aqui na 3D, mas a gente pode transcender o ego, estar em conexão com o nosso ser divino, utilizando o ego, né, como uma ferramenta aqui na 3D. Então, eu convido vocês, né, para falar uma virtude, uma palavrinha só assim, solta, né, uma virtude ou duas ou três, né, assim, mais palavrinhas soltas, que você sente que vocês adquiriram, né, como sabedoria, né, em forma de sabedoria, mas às vezes de desenvolver uma virtude realmente durante esse período, através das experiências mais difíceis, né, que vocês tiveram, né? Então, se vocês toparem de abrir o microfone um minutinho, assim, um minutinho, um segundinho só, e compartilhar um pouquinho. Então, Brenda, meu nome é Ilza, já venho acompanhando você há algum tempinho. Oi? Sim. Tá ouvindo? Sim. Sim. Uma das coisas que eu venho aprendendo e vivendo, né, no dia a dia é a empatia. A forma da gente desenvolver esse amor é a gente se colocar, é uma oportunidade, né, um aprendizado, é se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, eu acho que tudo aparece. Misericórdia, amor, piedade, a gente diminui o orgulho, a vaidade, né? Porque olhar o outro como a gente gostaria, né? A gente, quando se coloca empaticamente, a gente vê a necessidade do outro, então a gente sabe exatamente como a gente gostaria também de ser tratado, tratar esse outro, levar para esse outro aquilo que lhe falta. Então, eu acho que empatia. Gratidão. Assim, da empatia, a gente precisa trazer um pouquinho, que tem diferentes tipos de empatia, né? E tem uma empatia que ela é muito emocional e que às vezes ela pode até nos afundar, porque quando a gente conecta muito com o emocional do outro, a gente às vezes vai sentir a emoção do outro no ponto em que a gente às vezes vai não conseguir nem ajudar o outro. A gente fica sentindo o que o outro sente, a gente começa a baixar a frequência, a gente começa a entrar num processo que até a gente pode ter dificuldade de sair depois, né? Então, a gente precisa ter muito discernimento, né? Quando a gente fala de empatia, porque a empatia precisa vir através da consciência, né? De algo mais elevado. Quando a empatia vem da emoção, a gente não consegue ajudar, porque a gente entra na mesma frequência que o outro. Então, a gente precisa se elevar um pouquinho,
Então, eu falo assim, que seria como uma empatia consciencial, né? Uma empatia que vem através da consciência, que é mais parecido com a compaixão. A compaixão, através da compaixão, a gente pode sentir muito amor pelo outro, entendendo que o outro está no seu processo, que o outro pode estar precisando de ajuda, e a gente pode se colocar nesse lugar e dar esse apoio, né? Porque senão tem o outro lugar, que seria o oposto da empatia e o oposto da compaixão, que é a gente ignorar o outro, não se importar, ser frio em relação, né, ao que o outro está vivenciando, e que aí a gente está realmente num processo muito mais egoísta, né, de alguma forma. E quando a gente consegue entrar nesse lugar da compaixão, a gente consegue ajudar o outro, apoiar o outro através do amor e não da emoção, né, porque aí tem essa diferença. Através do amor, a gente está vibrando nesse estado, com um estado mais elevado, né? E a emoção está nos chakras inferiores. E quando a gente fica vibrando nesses chakras inferiores, a gente acaba baixando a frequência, né? Então, eu queria trazer isso, já que a gente falou de empatia, porque é muito importante a gente ter essa empatia, mas precisa ser essa empatia consciencial, uma empatia que vem do nível que realmente eu posso ajudar o outro, e eu não vou estar me prejudicando no ponto de nem poder ajudar o outro, né? Mas achei muito legal você trazer essa colocação aqui, né? De a gente olhar para os outros, estar apoiando, né, os processos também, e poder entender que às vezes a gente pensa que o outro está passando algo que a gente nunca vai passar. E sempre que a gente julgar, né, o processo do outro, normalmente depois vai acontecer algo com a gente, ou com alguém próximo da gente, ou, né, a gente está muito mais predisposto a acontecer o que está acontecendo com o outro quando a gente julga o processo do outro, né? Isso é uma lei do universo. Então, quanto mais a gente entende, né, e tenta acompanhar. Vou passar a palavra aqui para a Cláudia, então. Veio muito forte o limite que você trouxe também do cachorro, esse exercício do amor, que ele muitas vezes é mais fácil, mas para mim, no caso, é bem mais fácil de dar, de amar, e eu sempre tive essa dificuldade do limite. E eu percebi que eu precisei desenvolver esse posicionamento, esse limite, em uma circunstância específica. Então, foi bem bonito entender agora que como a força, né, do limite, ainda mais para quem sempre tem essa coisa do bonzinho, então, trazer o limite é maravilhoso, difícil, mas maravilhoso. Porque também vem junto com o amor, não é um limite agressivo, né, só por conseguir trazer junto o amor, foi bem bonito. Gratidão, Cláudia, por trazer. E é bem isso, né? Que a gente confunde as coisas, às vezes pensa que amar incondicionalmente é aceitar tudo, de todos, né? E não, pelo contrário. Para amar incondicionalmente, a gente precisa começar esse amor incondicional por nós mesmos. Né? Que a gente se ama incondicionalmente, que a gente vai poder depois também amar incondicionalmente. E esse amor incondicional por nós mesmos começa nos limites. E o cachorro é engraçado, né? Porque o cachorro, ele é o amor incondicional, pelo dono. Mas o que ele faz quando vem alguém de fora? Ele protege, ele vai latir, vai proteger, ele pode até morder quem vem de fora. Então, eu acho assim, que a gente precisa ter o nosso cachorro bem firme, protegendo o nosso território, né? E amando, a gente se amando, né? Com o nosso próprio cachorro, a gente se amando e protegendo o nosso território. Então, tem esses dois lados do cachorro, que é o bravo e o amoroso. Quando precisa ser o bravo, põe o limite, né? Quando precisa estar no amor. Então, acho bem legal. Aí alguém falou sobre a alma, e agora eu perdi o comentário, mas eu estava falando sobre transcender o ego, e a gente poder estar agindo aqui na 3D através da nossa divindade, né? E alguém colocou alguma coisa sobre a alma e a 3D. E a alma, na verdade, ela vem com informações do nosso ego, né? É o ego da alma, né? Porque a gente tem um ego aqui dessa vida, mas a gente tem um ego da nossa alma que vem através de muitas vidas, acumulando experiências e que vem se expressando aqui na matéria. A nossa alma tem essas experiências com esse próprio ego da alma, né? Então, isso, quando a gente fala de alma, não é a mesma
não é falar assim, a nossa divindade é o que está por cima da nossa alma, né? A nossa divindade é quando a gente realmente se tem conexão com o divino, né? Que é essa perfeição, que é pura luz, né? Pura luz. E depois a nossa alma, ela tem, né, todo esse trabalho aqui na 3D, que nós nascemos numa situação específica para vivenciar o que a gente precisa para cumprir essa missão aqui na Terra, né? Então, não sei se tem a ver com esse comentário, se quiser complementar, pode complementar. E se mais alguém quiser falar alguma palavra sobre o quê, né? Eu sinto assim, né? Quando a gente passa por desafios, a gente pode desenvolver, né? A gente pode desenvolver a coragem, o empoderamento, até a fé, né? Até o amor, né? Quando a gente passa por desafios, a gente pode superar o desafio e vibrar nesse estado de amor, né? Poder acessar o amor através de esse lugar mesmo que traz os desafios, né? Que a gente atravessa. Se mais alguém quiser complementar, mas assim, né? De tudo que ficou negativo, né, desse período, né, desse ciclo, o que a gente pode olhar, né, para se ficou algum sabor amargo, né, algum saborzinho assim de algum peso, né, do que veio, autoaceitação, limite, coragem, identificação das crenças. Bom, é isso. Quem está conseguindo cooperar aqui, pelo menos através do texto também, agradeço, muito bom, né, poder estar interagindo. E então, o que eu posso falar, assim, né, em relação às experiências negativas, entre aspas, né, que na verdade todas as experiências são evolutivas, então no fim das contas não tem negativo positivo, né, mas a gente pode chamar de negativas, como eu falei, o que é mais indesejado, né. E aí, o que a gente pode fazer, né, com essas energias, né, que a gente vem, né, se perguntar mesmo, né, o que eu ainda estou arrastando até hoje desse ciclo, né? Porque tem todas as virtudes, tudo que a gente conseguiu desenvolver, né? Que foi muito, muito bom, muito evolutivo. E agora, o que eu estou carregando? Quais são os pesos que eu estou carregando ainda, que eu estou arrastando desse ciclo? Né? Então, aí a gente precisa olhar para isso, para a gente não conseguir, não continuar levando esses pesos para frente, né? E aí vem a questão do perdão, que é uma palavra-chave, né? A gente tem o Ho'oponopono, que é sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? Que é um mantra que limpa memórias, né? Simplesmente limpa memórias. Então, mas só a palavra perdão, né? Só olhar para as memórias e sentir o perdão, né? O perdão com as pessoas envolvidas nas situações que aconteceram, né? Se a gente conseguir sentir dentro da gente esse perdão, é realmente uma chave, né? O perdão é uma chave que liberta, né, a gente dos pesos, das cargas. Então, sentir perdão com a gente também, quando a gente sente que a gente foi responsável, ou com as pessoas, né? E aí, o perdão traz esse lugar de a gente sair, às vezes, do lugar de vítima também, e se colocar nesse lugar de co-criador, né? E, então, como que eu posso mudar? Isso que eu venho arrastando do passado, desse ciclo, principalmente desse anel solar, como que eu posso mudar isso, né? Como que eu posso transformar isso? E a gente vai falar mais sobre isso agora, porque eu vou falar sobre o ciclo que está iniciando, que é esse anel solar que começa amanhã, que vai estar definido pela tormenta, né? E aí, quando eu falo tormenta, aí todo mundo tá, tempestade. Ah, não, agora vamos começar um anel solar de tempestade, né? E aí já todo mundo começa, não, para aí. Mas, para os maias, tinha um significado totalmente diferente a tempestade, a tormenta. Para ele representava a abundância. A gente pode falar mais sobre isso. Então, se preparem para esse novo ciclo que está vindo, cheio de abundância. Bom, e aí, quando a gente se pergunta assim, o que eu não quero arrastar mais, né, para esse novo ciclo, a gente pode até fazer uma listinha do que não quer mais, queimar, né, não vou fazer agora, mas quem quiser fazer, queimar uma listinha de tudo que a gente não quer mais, que a gente quer dissolver. A gente pode trabalhar esse perdão, né, com força, né, com força mesmo, né, não é só uma palavra solta, né, quando a gente sentir o perdão
pela situação, entender que foi o melhor que podia acontecer com a gente para a gente estar evoluindo, aí a gente consegue dar o próximo passo, né? Então, como que eu posso mudar, né? O que eu não quero gastar mais e o que eu desejo para minha vida nesse novo ciclo, o que eu desejo para minha vida, para esse novo ciclo, né? Porque às vezes a gente não gosta do que a gente recebe, mas a gente nem sabe o que quer. Então, o que eu quero? O que eu desejo? Às vezes a gente não está conforme com a realidade, mas o que a gente está fazendo para a gente criar a realidade que a gente quer? Então, às vezes a gente precisa de uma transformação realmente, e o que a tormenta vai trazer para esse ciclo, né? Então, tem umas perguntas muito básicas, né? Que a gente, às vezes, nem se pergunta. Quem que eu sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual é que é a minha missão aqui na Terra? Todos temos uma missão aqui. A gente não vem aqui por acaso, né? Aleatória a nossa vida aqui. Só que na rotina do dia a dia, a gente acaba se perdendo da nossa missão. A gente acaba esquecendo, porque na verdade a gente nasce esquecendo para a gente poder estar aqui tendo uma vida humana. Só que nesse processo a gente acaba às vezes se perdendo demais na rotina e não relembrando do que a gente veio fazer aqui. E tem um filme Nosso Lar, né? Tem o Nosso Lar 2, né? Que é um filme que é recente, assim, que eu super recomendo, porque fala muito sobre isso. Mostra, na verdade, como que é a gente ter uma missão, né? Para vir, fazer aqui, e depois chegar aqui e se perder. Então, o filme traz uma mensagem muito, muito boa para a gente entender, para a gente relembrar o que a gente está fazendo aqui. Então, é algo que senti de compartilhar. E então, eu queria perguntar para vocês, vou falar um pouquinho agora do que vai vir, né? Vamos encerrar um pouquinho o passado e começar com o que vai vir para esse novo ciclo, mas eu queria saber um pouquinho de vocês, se vocês puderem resumir, o Nosso Lar na verdade, inspirado no livro do Chico Xavier, que se chama Nosso Lar. Então, tinha um Nosso Lar, né? E agora tem o 2, né? E o 2 fala sobre a missão. Mostra, na verdade, muito assim no exemplo, como que é, né? Quando você tem uma missão e vem para a Terra e se esquece, enfim. Acho muito, muito instrutivo esse filme. Mesmo que, às vezes, né, os espíritos têm uma visão de como são as coisas, as colônias espirituais, eles têm toda uma visão, eles fazem um cenário, mesmo que não seja dessa forma, mas eu sinto que é, assim, o objetivo, né, de transmitir a mensagem, da gente entender como que a gente se perde aqui na Terra, e a missão, tudo que traz o filme como informação está muito bem explicado. E eu queria perguntar para vocês agora, antes de falar do que está vindo, né, do que a gente vai iniciar agora, eu queria perguntar, se vocês tivessem que transmitir numa frase, né, se vocês conectam um pouquinho assim realmente com a sua alma nesse momento, né, e o que a sua alma está fazendo aqui no planeta Terra nesse momento, e o que vocês vieram fazer aqui, e qual é que é a mensagem, né? O que eu queria trazer para si, para uma frase. Qual é que é a mensagem que vocês querem transmitir para o mundo? Que você sente que vocês vieram transmitir para o mundo? Então, se alguém puder compartilhar aqui, é só uma frase, né? Para a gente também não se estender demais aqui no encontro. Que levantou a mão, Daniel, né? Primeiro, Daniel. Passo a palavra para Daniel aqui. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando, né, desse grupo de autoconhecimento, de superação, né, de busca por um sentido maior na vida. E assim, olha, eu já passei por várias fases na vida, eu acho que isso é importante, né? A gente vai amadurecendo à medida que a gente vai trilhando o caminho, e às vezes a gente vai
mudando também o roteiro, né? À medida que a gente vai caminhando, a gente vai direcionando. Então, o que me veio à mente é assim, acho que o meu objetivo aqui é realmente ensinar, né? Essa área da educação, e a educação que eu falo é no sentido amplo, não é só a educação formal. É também educação formal, mas é no sentido mais amplo, e aí entra espiritualidade, entra tudo isso que você falou aí, questões de desapego do ego e de crescimento interior para depois poder ensinar alguma coisa. E aí eu me lembrei de uma frase do Guimarães Rosa, que eu gosto muito, que eu até citava para os meus alunos, que é a seguinte: mestre não é quem apenas ensina, mas quem de repente aprende. Então eu acho assim, muito legal a gente também refletir sobre isso, porque faz parte, eu acho, da caminhada de todos nós, né? Aprender e ensinar, né? Todos somos alunos e professores. Bom, é isso. Obrigado pela oportunidade, viu? Gratidão, Daniel, gratidão. É por isso que eu estou querendo ouvir vocês também, porque eu aprendo muito quando a gente faz encontros. Eu amo poder ter essa troca e gostei muito de saber a tua experiência, né, como professor, e poder trazer esse servir, né, para o planeta. Gratidão por compartilhar. Juliana? Acho que é a contribuição com o todo, né? De realmente relembrar que nós todos somos um, que estamos todos entrelaçados, que o bem que você faz volta para você e vice-versa, né? Então, que a gente precisa se melhorar, que cada um é uma gotinha, mas que essa gotinha é importante, então a gente tem que se trabalhar, se melhorar e transbordar, né? E compartilhar as coisas boas com os outros e fazer essa corrente do bem. Seria isso. Gratidão, Juliana, gratidão por somar aqui com a energia. Gisele? Tá fechado o microfone. Agora vai dar. Vi o amigo dizendo que é professor, eu também sou professora, né? E fugi muito quando eu era jovem, mais jovem, né? Fugi bastante dessa tarefa, achava que não era para mim, achava que não dava certo, que eu não tinha, não era aquilo que eu queria uma coisa maior, uma coisa mais grandiosa, que eu tinha capacidade, né? E quebrei muito a cabeça até através do estudo do autoconhecimento perceber que esse era o meu propósito, né? Então hoje eu tenho convicção em dizer que o meu propósito na Terra é servir, é educar as crianças, né? Eu trabalho com crianças de 0 a 4 anos, então eu pego aquele bebezinho até 4 aninhos ali, onde você vai contribuir com o pai e a mãe, para realmente ele lembrar o que ele veio fazer, né? Também. E eu acho que a frase que o amigo falou é a mais perfeita mesmo, do Guimarães Rosa, né? A gente aprende ensinando e ensina aprendendo. Gisele, gratidão por compartilhar. Muito bom, mais uma professora aqui. Su? Sí. Você perguntou no propósito na vida, sim? E eu encontrei meu propósito faz muito pouco tempo. E a partir daí soltei toda a atividade da minha vida, que estava trabalho, tudo. E comecei a poner foco aí. Ainda estou tentando encontrar por onde, estou na busca,
Mas meu propósito na vida é, através da comunicação, da palavra, da escritura, ajudar a pessoas, em especial mulheres, encontrar su eu sou com letras grandes, encontrar realmente certa verdade que a Matrix distrai de nós para realmente ser quem somos e aí melhorar o planeta, a vida no planeta toda. É isso. Graças. Rosso, gratidão, gratidão por compartilhar. É bom ouvir vocês aqui, né? A gente vai se alinhando com o propósito, às vezes a gente tem muitas missões numa vida só, né? Às vezes a gente pensa, o propósito de vida, né? Mas tem muitas missões, mas no fundo tem um sentimento, né? Que parece até abstrato às vezes, mas com um sentimento muito forte, né? De servir, de querer realmente ajudar os outros, né? E esse que realmente sustenta as missões, né, que a gente vai realizando nessa vida. Então, às vezes, nem importa qual é que é o trabalho prático, né, a gente pode estar ser caixa de mercado, a gente pode fazer qualquer função, assim, aleatória, né, que a gente fosse falar agora, né, que você pensa, não, mas não estou não servir, não, mas estou sim, né, que a gente estiver aí, com energia, com a frequência elevada, em qualquer função que a gente tiver, independente, né, do cargo, a gente está conseguindo expandir energia, né? Energia de qualidade para o planeta. O importante é a gente cuidar da nossa energia, porque senão a gente não vai cumprir o propósito aqui. Né? E a gente vai falar um pouquinho disso agora, por quê? O Daniel está começando a apresentar aqui, não, parou. Acho que foi por engano. Bom, se quiser apresentar, só falar aqui. Só falar que a gente apresenta aqui. Amor dentro e fora de cada um, na conexão aí. Bom, aí então, esse ano encantada que a gente já está transitando, mas que amanhã inicia o anel solar, regido por essa onda, mas definido pela tormenta rítmica, né? E eu falei assim, tormenta, normalmente as pessoas já se assustam já na hora, né? Não, tormenta, me deixa tranquila sem a tormenta, né? Mas quando a gente está falando aqui das situações, teoricamente, experiências, situações negativas que têm acontecido, se a gente olhar para tudo positivo que veio, né? Porque todas as experiências são evolutivas, senão a gente não ia passar por aquilo. Quando a gente olhar para o positivo que trouxe para nossa vida, aí a gente vê que no fim das contas trouxe o quê? Abundância, né? E para os maias, imagina estar esperando a chuva, às vezes meses esperando uma chuva. E vem a tempestade, começa os relâmpagos, começam os raios, né? Imagina a alegria deles, né? De épocas que não tinha sistemas que nem a gente tem hoje em dia, né? De tecnologias, né? Tudo que eles, né, colhiam para o alimento deles só dependia disso, né? Da chuva. Sem chuva não tinha comida. Então, a chuva representava abundância. A tormenta, a tempestade, representava abundância para os maias. Então, quando vinha a chuva, quando vinha a tempestade, esse dia, esse selo para eles, né, o selo Kauak, que é a tormenta, né, para eles era um momento de celebração. Imagina, celebração, de cooperação, de juntar a comunidade, vamos celebrar, a gente vai ter comida, está vindo a chuva. Então, a tormenta tem esse lado, né, da abundância. E da abundância, dentro dessa abundância pode vir muito desafio, né? Mas se a gente souber como atravessar o desafio, né? E ainda nesse tom rítmico, porque a tormenta pode ter muitos tons, né? Tem 13 tipos de tormenta, desde a magnética até a cósmica. Mas a rítmica, a tormenta rítmica é a que traz o equilíbrio, né? Então, o tom rítmico traz o equilíbrio, ele traz organização, equilíbrio. Então, esse ano, se a gente conseguir, né, esse anel solar que a gente está iniciando amanhã, se a gente conseguir, a gente está centrados em nós mesmos, estar em equilíbrio com nós mesmos, nós vamos conseguir atravessar todas as tempestades com firmeza,
com firmeza e flexibilidade. Olha só, né, que são duas palavras que podem parecer até opostos, né, firme e flexível. Né? A gente precisa de firmeza, mas de flexibilidade para fluir com os desafios da vida, né, com aceitação, com entrega, com confiança. Mas a gente precisa saber para onde vai, porque se a gente não souber para onde vai, a gente vai ficar se perdendo nas tempestades, e a gente vai ficar sem chão. Né? Então, a gente precisa ter muito claro o nosso destino, para onde que eu vou. Né? Se eu sei para onde que eu vou, aí posso fluir com a tempestade, né? Ela pode vir, eu posso, né? Se a gente não tem acolhimento, né, para as situações que vêm na nossa vida, né? Se a gente não acolhe elas, se a gente não consegue aceitar que elas vêm para a nossa evolução, a gente fica nos processos cíclicos, né? As situações começam a se repetir uma e outra vez. Então, para a gente poder superar aquele desafio, aquela situação, a gente precisa de aceitação. A gente precisa olhar para aquilo e ver o que é que aquilo está me mostrando. Então, o que acontece? A gente olha as situações, às vezes, do pequeno, né? A gente se atinge emocionalmente com o que o outro falou, e aí acaba o mundo. Né? E aí já é o fim do mundo, porque aquela pessoa falou uma palavrinha que já apertou um gatilho no meu emocional e pronto, aí explodiu tudo. E aí a gente faz um mundo daquilo. Então, quando acontecem situações na nossa vida que a gente se incomoda com a fala, normalmente é fala, ações de outra pessoa, né? O que eu recomendo, né? Antes que nada, anotar aquilo num papel. Na verdade, assim, um caderno seria o ideal, né? Ter um caderno para aquilo. Né? Aí eu anoto. Eu estou incomodado porque meu vizinho hoje cortou a grama muito cedo e eu estava dormindo. A gente anota aquela situação, né? E muitas vezes a gente vai ver que aquilo não era tão grave quando a gente creia, nem o outro tem tanta culpa quando a gente acreditava. Né? Porque às vezes a gente até se incomoda com situações e a gente pensa que o outro está fazendo de propósito. E o outro nem ligou, nem percebeu. E às vezes a gente fala, o senhor fez de propósito. Ele ligou a máquina, cortar grama às 7 da manhã, para me acordar às 7. E eu queria dormir até às 8. Né? E aí a gente é capaz de pensar, e aí já começa. Depois, cada coisa que o vizinho faz, a gente vai falar, não, então agora fez, não, também fez. E a gente vai fazendo uma bola de neve, e de repente a gente se perde naquelas situações, né, que tem tudo a ver com gatilhos emocionais que vêm do passado. Porque se a gente não tivesse passado, se a gente fosse uma folha em branco, sem passado, né, mas sem passado mesmo, né, não é que a gente não lembra o passado, porque senão não lembra, mas está tudo no subconsciente, né, mas não, estou falando de não ter passado. Nada nos incomodaria, né, porque a gente está aí, né, sendo pureza, né. Então, quando algo nos incomoda, normalmente tem a ver com gatilhos do passado. Então, aí, quando a gente vai olhar para esse ano que vai vir os desafios da tempestade, a gente vai trazer os desafios, né? Mas a gente vai estar com muita força, porque a tempestade, junto com os desafios, ela traz a força, a potência para a gente se manter vivo. Né? A tormenta tem muita energia. Então, a gente vai estar catalisando os raios, né? Os raios, o vento, a chuva. Toda essa energia que a tormenta mobiliza, a gente vai estar conseguindo utilizar ela a nosso favor, né? Então, a tormenta, ela vem, né? Quando vem a tormenta, ela vem limpa o velho. Ela limpa o velho. Imagina uma tempestade que ela vem com a chuva, com o vento, ela começa a limpar tudo. Limpa tudo, limpa o velho. E aí a gente tem uma oportunidade de renovação. A tormenta, o arquétipo dela é o transformador de mundos. Olha que lindo. Transformador de mundos. Então, todos nós somos agentes da transformação. Por quê? Porque a gente está vivendo com consciência. Né? Ou pelo menos a gente está tentando viver com consciência. Né? Mas só de estar aqui, reunidos nesse encontro, conectando com outras almas que estão nesse caminho também, né, de vamos conectar, vamos sintonizar o tempo natural, né, a gente está aqui dando muitos passos, né, a gente está dando muitos passos, então a gente está no lugar de poder trazer mais discernimento às vezes, né, para pessoas que estão ao nosso redor. Então aí vem esse lugar da tormenta, de a gente sintonizar essa energia,
de ser o transformador do mundo, de ser o agente de transformação, porque quanto mais a gente expande a consciência, mais responsabilidade a gente tem, né? Então, a gente, não é por acaso que nós estamos aqui, porque nós estamos relembrando a nossa missão, nós estamos aqui relembrando quem que nós somos, relembrando por que nós estamos aqui na Terra. Isso implica o servir, automaticamente, porque ninguém está aqui por fins egoístas. A alma não vem aqui na Terra para viver uma vidinha cheia de prazeres e pronto, né? A gente vem aqui numa missão. Essa missão tem a ver com cooperação. Então, a Tormenta, esse ano, ele está trazendo força para nós poder desenvolver a nossa missão, o nosso propósito aqui na Terra. E essa onda encantada aqui do mago, né, que a gente vivenciou, né, sincronicamente, o último anel foi o anel do mago harmônico, que era o tom harmônico é quem traz o poder, a potência da onda encantada. Então, a potência da onda encantada estava vindo com a energia do mago. E agora, nesse anel, a gente tem o propósito do mago. Então, a gente vivenciou essa energia do mago durante um ciclo solar completo, impulsionado com o propósito do cachorro, do amor. E o mago, ele que faz? Ele traz encantamento para a nossa vida. Ele torna mágico o cotidiano. De que forma? Através da mente natural, que é o estado de presença. Né? Porque tem muitas formas de chamar a mente natural. Mas se a gente estiver no estado de presença, que a gente está totalmente consciente de quem que nós somos, né? A mente, ela quer viajar para o futuro e para o passado o tempo todo. Mas aí que está o ego, aí que estão as emoções, no futuro, no passado, no estado de presença, a gente consegue ancorar essa energia que é da nossa divindade mesmo. E isso aí é uma pergunta que eu quero que vocês reflitam também. Quantas vezes na vida que vocês conseguiram sentir um êxtase, uma energia totalmente diferente, que vocês identificaram que não era emocional, e que lá veio através do estado de presença? Que muitas vezes acontece na contemplação da natureza. Quando a gente está na natureza, é muito mais fácil usar essa energia, porque não tem, a gente está em conexão com o inconsciente coletivo das árvores, do reino vegetal. A gente sai do inconsciente coletivo humano e a gente mergulha no inconsciente coletivo do reino vegetal, que é puro. Então, aí a gente consegue acessar outros níveis de consciência mais elevados, essa conexão. Então, essa contemplação, né, quem que já esteve em conexão, mergulhado em algum lugar que tem muita vegetação e conseguiu ficar assim no estado de presença e entrar em estado de graça, que esse estado que a gente sente um êxtase, parece uma emoção, mas não é, é algo muito mais elevado, que não faz parte do corpo emocional. Então, esse estado é o que a gente precisa procurar. Essa busca, né, que a gente está sempre nessa busca, né, quando a gente fala iluminação, o que é iluminação? Se não for estar nesse estado de graça mais momentos da nossa vida. Então, se a gente consegue acessar esse estado de graça no meio da vegetação, no meio do reino vegetal, a gente também consegue fora, porque a gente tem ferramentas que nem a respiração que a gente fez no início, aqui do nosso encontro, através da respiração, a gente conseguiu conectar com a nossa mente natural. E esse momento foi muito rapidinho, foi aqui, com computador, tecnologia, mas se a gente conseguir fazer isso, se isolar em alguns minutos do dia, se isolar só para conectar com a sua mente natural, o nosso dia muda totalmente, porque a nossa mente vai tentar replicar esse estado em outros momentos do dia. E quando a gente entra no estado da mente natural, quanto mais tempo a gente permanece, a gente mais vai elevando a frequência. Então, a gente vai elevando, que uma hora a gente chega nesse estado de graça, que a gente sente esse êxtase divino. E aí, quando a gente fala, eu estou em conexão com a minha divindade, porque aí a gente sente amor, sente gratidão. A gente sabe que nesse estado eu consegui perdoar tudo. Porque a gente está transcendendo o ego, transcendendo as emoções, transcendendo as memórias. Então, às vezes, a gente quer curar coisas do passado, a gente fica tentando ressignificar 1 milhão de vezes, tentando revisitar aquelas memórias 1 milhão de vezes para curar aquelas memórias. E a gente percebe que se a gente elevar a frequência por cima das memórias, por cima do ego, aquilo não nos afeta mais. Então, se a gente conseguir durante o dia manter mais tempo esse estado, que é um estado
de uma frequência mais elevada, que é o estado de graça, está tudo resolvido. Só que a nossa mente gosta de complicar as coisas. Então, a gente vai estar sempre tendo que estar se trabalhando. Mas, eu posso falar uma coisa, é treinamento. É só treinamento. A gente precisa treinar a nossa mente. Então, é uma escolha diária. Então, eu acordo e eu vou construir meu dia. Cada dia eu vou construir meu dia. E construindo meu dia, eu estou construindo meu futuro. O meu futuro depende da construção de cada dia. Do que eu construo cada dia vai depender do meu futuro. Então, o que eu quero construir para meu futuro? O que eu construí para o dia de hoje, né? Hoje a gente está terminando o dia aqui, mas a gente está terminando o dia ó, num estado de mente natural aqui, potencializando, porque quando a gente se encontra, isso que é lindo também, quando a gente se encontra, quando almas que estão nessa frequência se encontram, a gente potencializa, a gente amplifica a nossa energia. A gente consegue fazer isso juntos, de uma forma bem diferente. A gente potencializa nossas energias e a gente consegue elevar a frequência de uma forma linda, né, juntos. Então, por isso que é tão bom a gente se encontrar. A gente potencializa, a gente tem algo, né, que a gente nem imagina, mas que com certeza a gente tem alguma conexão de almas e por isso estamos aqui. Por isso que a gente se atrai, né, uns com os outros. E isso faz com que a gente possa, às vezes, acessar curas, né, às vezes, resgates kármicos, são curas que a gente nem imagina, né, que só de estar num encontro aqui, a gente está resolvendo, às vezes, questões de centenas de anos, né, da alma. Então, essa é a magia, né, dos encontros e das celebrações e dos renascimentos, né, que é o que a gente está vivenciando aqui. Então, o que a gente quer construir esse anel solar, esse ciclo solar que está iniciando, o que a gente quer construir? Bom, isso vai depender do que a gente construir cada dia. Né? Então, o mago, ele traz muito esse lugar de que a vida é mágica, né? A vida, a gente pode trazer encantamento para nossa vida, trazer magia para nossa vida, se a gente está no estado de presença. Se a gente permanecer nesse estado de presença, nossa vida muda, a gente enxerga tudo diferente, as coisas brilham, as pessoas brilham, a gente enxerga as pessoas que a gente podia ver cinza antes, de a gente enxergar a luz naquela pessoa, porque a gente está iluminado. Então, o mago traz o estado de presença e a tormenta traz a reforma íntima. A tormenta traz a transformação interna que vai repercutir no mundo, porque todas as pessoas com as quais a gente vai se encontrar durante esse ciclo solar, durante esses 365 dias, elas vão receber algo de nós. E quando eu falei assim, né, de qual é a mensagem que eu quero transmitir para o mundo, nós temos um propósito, nós temos um servir, nós temos missões, mas tem uma mensagem que, por se falar de que é meio abstrata, mas que é o que está por trás do meu servir. Porque eu estou aqui falando com vocês, eu estou falando muitas coisas, mas dentro de mim, a minha alma está falando para vocês uma coisa só, que o caminho para tudo, para cura, para tudo, o caminho é o amor. E essa frase pode parecer muito clichê ou pequena, mas se a gente acessa o estado do amor, porque, né, a gente, quando fala de amor, pode interpretar muitas coisas, mas se a gente acessa esse estado do amor, que aí tem a gratidão e o amor como uma coisa só. Quando a gente acessa um estado de gratidão muito profundo, a gente vibra o amor. Quando a gente acessa um estado de amor muito elevado, a gente vibra em gratidão. E aí o perdão sempre está junto com eles dois aí, né? Porque a gente consegue perdoar tudo, a gente não carrega nenhum peso, nem dos outros, nem meu, pronto, né? A gente fica resolvido. Então, para mim, assim, em qualquer palavra que eu possa falar para vocês, em qualquer mensagem que eu possa estar passando, posso estar ensinando Tolkien, simplesmente ensinando Tolkien, mas a minha alma está falando com vocês, o caminho para tudo é o amor. O amor resolve tudo. Porque se eu estou vibrando amor, eu não consigo enxergar problemas nos outros. Eu não consigo enxergar defeitos nas outras pessoas. E o mundo, de repente, se torna um mundo em harmonia, em paz. É a beleza, né, do mundo que eu posso enxergar se eu estou vibrando amor. Então, esse é o ano, esse anel que está iniciando, começa com o mago,
né, que já a gente está vivendo essa onda encantada, né, já começou, né, mas, então, essa onda começa com o mago, tem a águia lunar, que ela mostra que a gente vai superar os desafios através da visão da águia. Quando a gente tem uma visão ampla das coisas, né, a gente está no pequeno. Quando a gente tem uma visão ampla, a gente está vibrando no amor, a gente está com uma visão mais ampla, a gente consegue entender por que o outro está agindo dessa forma. Ele tem um histórico. Essa pessoa passou por um monte de experiência para hoje estar fazendo o que está fazendo. E aí eu consigo enxergar as coisas de outra forma. E essa é a visão da águia, que ela está voando nas alturas. E no tom elétrico, que tem a ver com a missão, tem um guerreiro, que ele traz a coragem de ser quem realmente sou. Eu preciso ter muita coragem para ser quem realmente sou. Porque a sociedade está me colocando um monte de rótulos, padrões, crenças. Desde que eu nasci, que eu estou sendo moldada por tudo isso. Então, para eu ser quem eu sou, eu preciso quebrar tudo. E para isso eu preciso questionar o mundo, questionar as minhas estruturas de pensamento. É um questionamento profundo que eu preciso realizar para eu ter coragem de ser quem realmente sou. E aí, se eu conseguir acessar essa coragem, eu vou viver com muita fé, né, com muita autoconfiança de que eu estou realizando a minha missão, de que eu estou no caminho certo. E no tom 4, essa onda, que é o tom da forma, né, a Terra, ela mostra que a forma de eu poder realizar minha missão tem a ver com o movimento evolutivo. A Terra traz o movimento evolutivo e as sincronicidades. Se eu estou no movimento evolutivo, na minha vida, eu estou realizando ações para evoluir, as sincronicidades acontecem. E as oportunidades que tem que chegar para minha evolução vão chegando e as infinitas possibilidades se manifestam como milagres na minha vida. Então, essa é a forma, né? O tom 4 que vem dando forma. No tom 5, que é Oxi, é quem traz os recursos, né? Os recursos, as ferramentas para essa onda encantada, falando do ano, né? Do esse anel que está começando agora. É o espelho. E o espelho, ele traz a paz mental. A paz mental traz a paz interior. Se a gente consegue ter domínio sobre nossos pensamentos, a gente tem domínio sobre o nosso ser. Então, o espelho vem trazendo essa potência, né, através de uma ferramenta, e aí a gente precisa olhar muito detalhadamente as situações ao nosso redor, porque a gente está no meio dessa sala de espelhos o tempo todo, e entender que todos esses espelhos estão mostrando algo para nós, para nossa evolução. Nada é por acaso. Nada que acontece com a gente é culpa do outro. Tudo é para nossa evolução. E no tom 6, que é o tom rítmico, que vai ser o dia de amanhã, o quinto de manhã, aí a tormenta traz o equilíbrio, né? Ela vem para trazer equilíbrio para nós, mas ela também nos mostra que se a gente estiver em equilíbrio, a gente vai poder fazer essa missão de transformar o mundo, né? Mas transformar o mundo nos transformando, né? Eu me transformo para transformar o mundo. Se eu me transformo, tudo se transforma. Então, a transformação do mundo depende da minha transformação. Eu não posso mudar o outro, eu só posso me transformar. Então, a tormenta vem mostrar que o nosso equilíbrio está nessa transformação. É uma reforma íntima, é uma renúncia, né? A gente precisa renunciar a tudo que a gente crê que a gente é, a tudo que a gente acredita ser. A gente precisa renunciar a tudo que a gente acredita ser para a gente poder ser quem a gente realmente é. E aí no tom 7, que é o tom ressonante, que é o tom da canalização, da inspiração, o que o universo está me mostrando, né? O que eu posso canalizar do universo? Aqui temos o sol. E o sol, ele traz a luz, né? A luz, ele vem trazendo a iluminação. Então, quando a gente fala da iluminação do Buda, por exemplo, né? A gente pensa que é algo assim, né? Bom, a iluminação. Mas o sol, ele nos mostra que a gente vai expandindo a consciência. É um processo. A gente vai expandindo a consciência cada vez mais, cada um no seu tempo, cada um no seu caminho. E o que estávamos falando antes do estado de graça, que tem tudo a ver com o mago, tem tudo a ver com o espelho, né? Porque o mago, ele traz o estado de presença, o espelho traz o domínio dos nossos pensamentos. Então, o estado de graça é o que a gente consegue expandir a consciência através do estado de graça.
Quando a gente consegue vivenciar o estado de graça no nosso dia a dia, a gente vai expandindo a consciência, a gente vai elevando a frequência. E esse é o ensinamento que o Sol está trazendo para nós para esse novo ciclo. De a gente elevar a frequência e expandir a consciência através do estado de presença. E aí no tom 8, o tom 8 é o tom galáctico, que é o tom da integridade. Né? Então, onde que está nossa integridade? Eu vivo aquilo que eu acredito? Eu estou vivendo aquilo que eu acredito? Às vezes a gente tem um ideal, né, mas está vivendo o oposto. Eu posso não estar vivenciando o meu ideal, vivendo o meu ideal hoje, mas eu estou caminho para viver meu ideal? Ou eu estou fazendo tudo oposto? Então, aí essa pergunta é muito importante. E aqui nesse tom, a gente tem o dragão. O dragão tem a ver com renascimento. Esse ciclo que a gente está iniciando, a gente vai precisar olhar muito para esse lugar de renascer para a gente se alinhar com o que nosso ser realmente é. Porque a gente vai, assim, arrastando, a gente vai ficando dentro daquela caixinha, ficando dentro, né, de uma estrutura que a gente não é. A gente não é aquilo. Só que a gente não é uma inércia. A gente fica fazendo aquilo sem perceber. E tem uma hora que vem um guerreiro e quebra tudo, interroga tudo, vai perguntar, vai quebrar todos os padrões. Eu tenho a oportunidade de renascer. Então, o dragão traz esse renascimento e ele me convida a me alinhar com o meu verdadeiro ser, com o que eu realmente sou. Né? Então, eu só posso viver integramente se estou alinhada com o meu ser. Senão, eu não estou sendo íntegra, não estou sendo coerente. E no tom 9, dessa alma encantada, que é o tom 9, ele traz as intenções, né? O tom solar traz as intenções, as ações. Aí a gente se pergunta de novo, né? Eu estou realizando realmente as ações que são correspondentes às intenções que eu tenho? E pior ainda, eu sei o que eu quero. Né? Quais que são as minhas intenções? Eu sei para onde eu vou. Quais que são as minhas intenções? Então, essas intenções, né, podem ser no nível material, né, aqui no mundo físico, pode ser da espiritualidade, pode ter muitos viés, né? Não é sempre assim questões da matéria. Às vezes a gente pode ter ambições espirituais, ambições da consciência, expansão da consciência, mas a gente precisa saber para onde vai e realizar ações que estejam alinhadas com essas intenções. E aqui a gente tem o vento, que o vento ele vem trazer a conexão com a nossa alma, porque às vezes a gente não está ouvindo a nossa alma. Quando a gente fica ouvindo só a mente, os pensamentos que vêm do subconsciente, né? Porque esses pensamentos que vêm do subconsciente têm a ver com nossas memórias, e eles ficam o dia todo dominando a nossa realidade. Se a gente não parar para ouvir a nossa alma, se a gente não parar para ficar em silêncio, deixar a mente um pouquinho em silêncio e ouvir a nossa alma, a gente não sabe o que a gente quer. Então, por isso que nessa onda, aparece o vento no tom solar, a comunicação com a nossa alma, porque, na verdade, o vento representa a comunicação com todos os seres, mas a comunicação começa dentro de nós, com a nossa alma. Como que eu vou me comunicar bem com outras pessoas se eu não consigo nem me comunicar comigo mesmo? Nem saber o que eu quero, nem saber o que eu vim fazer. Então, aí começa a comunicação dentro da gente. E aí, depois que eu consigo me comunicar comigo, eu me comunico com o universo. Eu coloco as intenções para o universo. E depois que eu estou me comunicando comigo e com o universo, aí eu vou me comunicar com as outras pessoas com qualidade. Porque aí nem vou precisar me comunicar, as coisas vão chegar, as informações já chegam na telepatia. Eu já me comunico comigo, eu já me comunico com o universo, a pessoa vai me ligar e falar, você quer falar comigo? Porque está tudo conectado. Então, se a gente vai estar em conexão com esse mundo quântico, as coisas acontecem de uma outra forma, a gente não precisa forçar nada, tudo flui natural. E no tom 10, que é o tom planetário, que é o tom da manifestação, do aperfeiçoamento, a gente tem a noite. E a noite vem depois do vento, e a noite traz a conexão com os nossos sonhos. Então, eu me comunico com a minha alma para depois poder entender quais são meus sonhos. E se eu estou em conexão com a minha intuição,
recebendo informações sobre meus sonhos, que tem a ver com essa informação que vem na minha alma para realizar minha missão aqui, né? Os sonhos mostram qual é o nosso caminho aqui. E se eu estou realmente nessa conexão, vai chegar a abundância, que é umas palavras-chave da noite, né? Que é a abundância. Então, a abundância chega quando a gente está realizando aqui nossa missão. E aí, no tom 11, que é o tom espectral, que é o tom da libertação, aí eu posso entender se minha alma está sendo realmente livre. E aí a liberdade da minha alma depende da semente, de semear. A semente, ela tem uma grande potencialidade, né? A gente vê uma semente pequena, como que ela pode virar uma árvore gigante, dar flores, frutos, né? Mas, se a gente não romper a casca dessa semente, não acontece. E às vezes a gente é aquela semente, mas está dentro da casca. E a gente não rompe a casca. A gente só vai ter percepção real do espaço se a gente romper a casca e começar a germinar. Então, a liberdade da nossa alma, nesse ciclo, vai depender romper a casca, vai depender do nível que a gente conseguir romper a casca. E o que eu vou semear? E aí, então, tem uma sequência. A gente conectou com a nossa alma através, né, no vento, tem essa conexão com a nossa alma. A noite traz os sonhos. E a semente traz escolher qual sonho, qual é o sonho. E colocar o foco naquele sonho. Semear aquele sonho. Então, a semente traz uma informação muito importante, né? E traz o semear para ser livres. Somos livres quando semeamos, porque senão a gente estava sendo vítima de uma realidade que a gente não criou e nem queria criar. Mas quando a gente pode semear, a gente recupera o poder, a gente resgata a nossa força espiritual, a gente resgata nosso poder, semeando, escolhendo o que vamos semear. Num tom cristal, que é o tom da cooperação, aqui tem a serpente. E a serpente, ela traz energia vital, né? É a energia vital, é a força da sobrevivência. É uma força que vem da Mãe Terra. É uma força que vem da ancestralidade. E essa força, ela traz paixão pelo servir. Quando a gente está aqui, sem saber o que está fazendo, às vezes a gente perde essa energia de paixão. Porque a gente não sabe o que está fazendo, a gente está na rotina, a gente está na monotonia. Quando a gente está servindo e conectado com o propósito, a gente se apaixona pelo que está fazendo. A gente se apaixona pelo servir, a gente se apaixona por poder estar ajudando outras almas também. Porque quando a gente ajuda, a gente está ajudando, né? A gente está fazendo por nós, na verdade. Só que se a gente quiser fazer por nós, não funciona. Tem que fazer pelo outro para funcionar. Então, a cooperação durante esse ano vai ter muito a ver com eu estar realizando a minha missão, apaixonada pela minha missão. E dessa forma eu vou estar cooperando com a comunidade. Automaticamente. E tem muito a ver com a inspiração também, né? Com a pessoa se inspirar, ver uma pessoa que está realmente conectada com o seu propósito, servindo no seu propósito e se inspirar. E dessa forma, a gente às vezes, só sendo exemplo, a gente está cooperando muito mais do que a gente imagina. Só no exemplo mesmo. E no tom 13, que é o tom cósmico, o tom da transcendência, o tom da potência, da presença, assim, né? Bom, transcende a onda encantada, transcende o propósito, transcende tudo. Tem o enlaçador de mundos. O enlaçador de mundos, ele ancora a espiritualidade aqui na Terra. E ele nos lembra que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. O enlaçador de mundos, ele conecta as polaridades. Não existe mais polaridades para o enlaçador de mundos. Ele é a ponte, ele é a conexão entre as polaridades, dissolve as polaridades numa única unidade. Então, o enlaçador de mundos nos mostra que são dois lados de uma única unidade. Né? Tudo faz parte do mesmo, né? Então, aí, quando a gente entende que é um ser espiritual vivenciando uma experiência física aqui na Terra, a gente transcende o medo à morte.
que é o que faz que a gente seja apegado às coisas aqui na matéria. A gente é apegado porque a gente tem medos, né? A gente tem medos. E todos esses medos, eles vêm do medo à morte, mesmo que seja inconsciente, que a gente fala, não, meu medo é outra coisa. Mas não, ele vem do medo à morte. É um medo que está muito intrínseco dentro da gente. Então, quando a gente entende que a gente está isso aqui é um sonho, a gente está sonhando. Quando a gente tem essa consciência que a gente está sonhando, que aqui estamos num sonho, qual que é meu medo de acordar do sonho? Então, aí dissolve os medos. Então, o Enlaçador de Mundos, ele vem trazendo o desapego. Esse desapego, ele se faz em vários níveis. Às vezes a gente pensa que a gente é desapegado só porque a gente consegue doar umas roupas, umas coisas. Mas esse é um nível de desapego. Tem outro nível de desapego, que é o desapego das emoções, sentimentos, que esse é mais difícil, que a gente se apega, né, às pessoas. Só que esse apego tem a ver com a matéria, porque como almas, ninguém tem apego no outro plano, né? Na verdade, até como almas pode ter um pouco de apego também, né? Dependendo do nível, né? Mas não vai ter apego ao mundo material. Em algum momento, a alma consegue transcender isso, né? E aí a gente, né? Se a gente pensa assim, se a gente olhar para o nosso passado, para muitos anos atrás, dá uma sensação como que tudo era um sonho, né? A sensação assim, parece que era um sonho, assim, nem parece que é tão real, quando a gente olha para trás, né? Muito, né, tempo atrás. Quando a gente estiver já no momento de fazer a passagem, né, para outra dimensão, a gente estiver muito velho, né, e de repente a vida toda parece um sonho. E quando a gente fizer a passagem mesmo, e acordar numa outra dimensão, aí você fala, e agora? Vai parecer mais um sonho ainda. Então, essa percepção para a alma, essa vida, é uma vida. É como para nós um sonho. Quando a gente sonha uma noite, vários sonhos numa noite, sonha outra noite, sonha outra noite. Um sonho não é nada. Para a alma, uma vida é muito pouco. Uma vida passa voando para a alma, para a vida de uma alma. Então, quando a gente traz essa percepção, né? Porque a gente pode ter essa percepção mental, só que quando a gente compreende isso, com cada célula do nosso corpo, a gente transcende de verdade. E esse é um desapego profundo que o Enlaçador de Mundos traz. Então, essa é a onda encantada que nós vamos vivenciar durante todo esse ciclo. É a onda encantada do mago, a energia vai ser a tormenta, então vai vir muita potência, vai vir muitas situações para a gente enfrentar, mas a gente precisa estar, alinhados. Estar alinhados com a nossa essência, com esse ser divino, né? Então, a gente precisa alinhar nossa mente. Isso é um treinamento diário. A gente precisa estar trabalhando. Quando nossa mente está alinhada com o ser divino, as nossas emoções, né, os nossos pensamentos e o nosso corpo físico reagem de uma outra forma. A gente muda totalmente nossa realidade. Então, se eu falo para vocês, que palavra que vocês podem pensar agora, se que vem à mente? Uma palavra só, né? Porque eu falei, a gente pode fazer a respiração e, através da respiração, acessar o estado de mente natural. Agora, se eu falar para vocês uma palavra, que vocês pronunciem essa palavra, e aquela palavra leve vocês para um estado de consciência mais elevado, leve vocês para o estado de mente natural, traz paz interior para vocês. Qual que seria essa palavra? Gracias. Fábio, amor. Gratidão. Conexão, amor, renascimento, desapego, sintonia, gratidão, equilíbrio,
fé, silêncio, plenitude, harmonia, gratidão, leveza, autoobservação, elegância. A Cláudia, não sei agora se é estrela, né, Cláudia? Falou de elegância. Bom, então, eu estou perguntando para vocês essa palavra porque a Cláudia é águia. Então, bom, estou perguntando para fluir águia magnética, da onda da águia, a onda das infinitas possibilidades. Então, eu estou perguntando para vocês porque é presença, essa aí, Vanessa. Então, para a gente realmente ter ferramentas para construir o nosso futuro, para construir esse novo ciclo, né, com consciência. Porque senão a gente se perde na rotina diária e vai, né, e pronto, né? Então, não. Cada dia eu acordo e eu vou construir a minha realidade. Então, esse é o convite, né, que o dia fora do tempo traz, que os maias já celebravam o dia fora do tempo, encerrando esse ciclo, agradecendo, trazendo perdão para os maias. Era muito importante a palavra perdão, que era associada ao dia fora do tempo, para perdoar tudo que queríamos deixar para trás, para estar prontos para iniciar o novo e construir o novo a partir da manhã, com consciência e com as ferramentas necessárias para poder estar dominando a própria mente, porque a nossa mente acaba nos dominando normalmente, através do subconsciente. Então, a gente que precisa dominar a nossa mente, né? Então, o trabalho é esse. E a mente natural é o estado que a gente acessa, e quanto mais a gente acessa esse estado, a gente mais vai entrar nesse estado de graça, a gente mais vai elevando a frequência. E quando você vai ver, de repente você está, perdão, gratidão, servir. Quando você vai ver, se você ficar no estado de graça, na maior parte do dia, quando você vê, você já está vibrando uma frequência super elevada. Aí você está vibrando num estado que você fala, mas isso aqui que é a iluminação mesmo, né? Você está aí vibrando no amor, vibrando no perdão, vibrando na compaixão, na misericórdia, na gratidão. Então, é um estado, é como a gente escolhe às vezes, a gente faz muitas escolhas durante o dia que pode nos baixar a frequência. Então, a gente precisa perceber quais são os hábitos que a gente tem que vão baixar a nossa frequência e quais são os hábitos que vão elevar a nossa frequência. Às vezes são coisas simples, que nem assistir filme, por exemplo. Assistir filme, a gente nem imagina a repercussão que isso tem no nosso subconsciente. O nosso subconsciente não diferencia o que é real do que não, quando a gente ativa uma emoção dentro de nós. Se o filme mexeu com sua emoção, já era. Vai guardar aquela informação dentro do subconsciente, ele vai guardar aquela informação como própria, como se você estivesse vivenciando aquilo e vai querer atrair mais daquilo. O subconsciente é assim, o que você vibra é o que você atrai. Você vai vibrar naquela emoção do filme, vai vibrar naquela frequência do filme e vai atrair mais daquilo para sua vida. Então, se o filme for, por exemplo, assim, comédia, né, até que está tranquila, né, mas filmes de frequência mais baixa, a gente precisa ter muito cuidado, até com as músicas também, né, então, o subconsciente, a gente precisa cuidar dele, porque a gente já tem todas as memórias que vem da infância, todas as memórias que já vem de outras vidas, e ainda a gente vai somando no dia a dia, cada vez mais, a gente está querendo construir um futuro, mas a gente está fazendo tudo o contrário, para construir tudo o contrário do que a gente quer construir. E a gente não percebe, porque são hábitos que parecem sutil, é um alimento, né, o tipo de alimentação, que vai baixar nossa frequência, é beber álcool, são mínimas coisinhas que a gente vai fazendo no dia a dia, e que vão e depois é muito mais fácil descer do que elevar a frequência. Elevar a frequência é uma construção, é que nem uma escada, né, para descer um escorregador, para subir uma escada. Então, a gente precisa trabalhar nessa construção, no dia a dia. As notícias, né, as notícias, né, o tipo, né, de frequência, né, de estar assistindo notícias. Então, a pergunta que eu deixo para vocês aqui é o que eu quero construir para meu futuro e como que eu posso trabalhar isso no meu dia a dia, construindo o meu dia a dia.
quais são as ações, quais são os hábitos que precisam transformar, porque a tormenta vem para transformar. Então, é um momento de oportunidade agora, é uma oportunidade para deixar para trás tudo velho, tudo que a gente não quer mais, e construir o novo. É um momento super especial para isso. Então, esse é o grande convite que fica aqui para vocês, né, para começar a viver com mais consciência, né, fica para nós, né, porque eu também estou praticando isso no meu dia a dia, então, a gente poder viver com mais consciência, construindo o futuro que realmente queremos, sem se perder tanto, né, o tempo todo, estar mais conscientes, construindo, e se colocando nesse lugar de co-criador, né, sair do lugar de vítima, as coisas acontecem comigo, e se colocar no lugar de co-criador, né, eu posso ter domínio sobre meu ser, domínio sobre meus pensamentos, e co-criar a realidade. Sempre vai ter situações desejadas, sempre vai ter, porque senão a gente estaria num sistema, né, mas a gente vai acontecer situações, mas depende da forma que a gente transcende, né, porque quando vem essas situações, elas podem ficar se repetindo ciclicamente, se a gente não conseguir acessar o aprendizado que elas trazem, ou a gente pode acessar o aprendizado e ir para o próximo. Então, aí que está a diferença, a forma que a gente vai reagir aquelas situações, né? E quanto mais a gente tem domínio sobre nós mesmos, a gente menos vai cair no sofrimento, a gente mais vai conseguir viver com leveza, atravessar as situações com leveza, com paz, com fé, com tranquilidade, que está tudo certo no universo. Então é isso, eu vou convidar vocês também para ficar no estado de graça, hoje, para acordar no estado de graça amanhã, e simplesmente ficar no estado de mente natural o máximo possível. E o estado de graça começar a chegar para a gente, ele começa a vir, mas a gente precisa dar tempo para ele chegar, porque se a gente não dá tempo, ele não chega, mas se a gente quer que seja rápido, né, eu vou entrar no estado de mente natural, 5 segundos, né, vamos aumentar o tempinho, de 5 para 10, de 10 para 20, e vai indo. Então, quem quiser participar dos cursos também do Tzolk'in Brasil, também tem uns cursos bem legais ainda esse ano acontecendo, tem o curso do Tzolk'in básico, né, para iniciantes, vai ter ainda um curso que vai ser no mês de setembro, vai ter um curso muito legal que tem a ver com a origem dos selos, né, quando a gente fala dos selos maias, tem tudo que traz o sincronário, tudo que a gente conhece, mas os maias têm toda uma história para cada selo, toda uma profundidade, né, os maias originários, né, porque a gente estuda muito sincronário, mas os maias originários tinham toda uma profundidade que a gente não conhece sobre cada um dos selos também. Então, esse vai ser um curso muito legal, muito diferente de tudo que vocês vêm vendo, né, através do Tzolk'in, do sincronário. E bom, gente, tá muito bom aqui, a energia de vocês está linda. Muita gratidão, muita gratidão. Eu gostaria de tirar uma foto, não sei se mais alguém quer abrir a câmera e tirar uma fotinha com quem estiver presente. Aqui na minha tela não aparece todos os quadradinhos, tem mais 20 pessoas que não aparecem aqui. Não sei se alguém tiver, não sei se aparece mais gente para você, para tirar uma foto da tela, não. Aparece, o Meet, ele não é que nem o Zoom, né? Aparece... ai, que bom vocês estarem aqui, abrindo as câmeras, que lindo, arro, quem mais? Mais gente abrindo a câmera, ai, que bom, arro, só um minutinho que eu vou tirar aqui a foto, por aí. Um minutinho, deixar as câmeras abertas só um segundinho, vou tirar a fotinho aqui, que está aparecendo aí. Peraí, aqui, ó. Ver se apareceu aqui, só vou conferir, mas que bom que vocês abriram a câmera, é muito legal poder ver seu rosto aqui, compartilhar esse momento aqui de celebração. Ai, queridos, gratidão pela presença. Mesmo que não estava com a câmera aberta, deu para sentir muita energia de vocês, assim, né? Teve uma super sintonia e foi realmente um encontro de almas, um momento de celebrar através do tempo natural, né? A gente às vezes pensa que celebração vai ser para estar todo mundo com música, gritando, mas não, né? Dá para celebrar
sintonizando o tempo natural. Isso eu acho muito lindo, né? Poder estar sintonizando nossas mentes nesse tempo natural. Então, eu só posso falar gratidão, gratidão, gratidão. Um bom renascimento para nós. Gratidão, foi lindo, gratidão, gratidão. Que lindas mensagens, gratidão a todos. Arro, gratidão. Vamos com a tormenta, né? Vamos com a força da tormenta. Vamos aproveitar essa força, catalisar essa energia. Arro. Arro.